Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Bora construir? No vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre um triângulo muito interessante. Eu adoro esse triângulo, é o triângulo órtico. Eu descobri ele, enfim, não faz muito tempo. E ele é um triângulo aí específico, com algumas propriedades interessantes pra gente pensar. A definição dele é, né? Então, considere que você tem um triângulo ABC, um triângulo qualquer, tá? Então, ele pode ser obtusângulo, acutângulo, equilátero, qualquer tipo de triângulo, qualquer classificação em relação a lados e ângulos. E considera que nesse triângulo você determinou os pés das alturas, né? Então, os pés das alturas é a intersecção da altura com o lado correspondente, né? Então, por exemplo, faça uma altura em relação ao vértice A, quer dizer que ela vai ser perpendicular ao segmento BC. R, que tá nessa altura e nesse lado, é o pé da altura, né? Então, tenho 3 pés, porque eu tenho 3 alturas. E aí, o triângulo formado por esses pés das alturas é o que a gente chama de triângulo órtico. E é um triângulo que não é muito complexo, né? Então, a gente vai construir juntos agora, mas ele vai aparecer algumas coisas interessantes para a gente pensar. Vou iniciar aqui, então, com um triângulo qualquer. Vou fazendo um triângulo acutângulo, porque num triângulo obtusângulo ele fica mais complexo, tá? Então, a gente pode até em outro momento fazer aí em outro tipo de triângulo, enfim. Então, tem aqui um triângulo ABC qualquer. Na verdade, eu vou aumentar o tamanho dele, aqui ficou muito pequeno. Para que vocês consigam visualizar melhor, né? Senão o triângulo órtico pode ficar bem pequenininho também, né? E vai depender aí do nosso triângulo original. Então, vou fazer aqui um pouco maior. Pronto. Beleza? Então, esse daqui é o nosso triângulo ABC. Vou dar o mesmo nome do meu esbocinho aqui. E agora, a gente vai determinar esses pés das alturas, né? Então, para isso, a gente vai construir as alturas. Então, eu vou construir uma altura em relação a C, por exemplo. Vou aqui determinar 2 pontos. Desses 2 pontos, vou determinar um terceiro. E aí, eu tenho aí que a minha altura, ela vai sair de C e ela vai até o lado oposto, né? Note que eu não preciso da altura em si, eu preciso só do pé da perpendicular. Então, eu, na verdade, vou traçar bem clarinho para que vocês visualizem esse daqui. Mas você poderia marcar só o ponto, tá? Então, nesse caso aqui, só o ponto Q. Vou fazer a mesma coisa para os outros lados agora. Vou construir a altura em relação a A. Então, vou abrir um pouco o meu compasso, determino 2 pontos. Desses 2, determino aqui um terceiro. E aí, agora, eu vou marcar só o pé da perpendicular, para vocês verem que é isso, tipo, você pode escolher simplificar, né? Então, esse ponto aqui, eu chamei de R, e vou fazer a mesma coisa para o outro agora, só que saindo de B, né? Então, vou construir a altura relativa ao vértice B, determino 2 pontos, vou precisar prolongar aqui, não tem problema. Saiu fora, tá vendo? Porque tava muito longe. Eu vou prolongar um pouquinho aqui tranquilamente. E aí, aqui agora, eu vou construir aí a nossa altura. Nossa altura. Vou determinar aqui, então, onde estaria o nosso outro pé da altura, que é o ponto P. E aí, eu tenho em roxo agora o nosso triângulo órtico. Olha que bonitinho. O nosso triângulo órtico, que é o triângulo formado aí pelos pés das alturas de um triângulo qualquer. Ficou bem fofo. Esse triângulo órtico, né? Eu tô mostrando pra vocês aqui o processo de construção dele em um triângulo acutângulo. Então, esse triângulo aqui é mais simples de construir. Um triângulo acutângulo. Se for um triângulo obtusângulo, fica um pouco mais complexo essa construção. E tem algumas propriedades interessantes também pra gente poder pensar, né? Esse ponto aqui, ó, ele é o ortocentro, né? Esse ponto. Ele é o ortocentro do nosso triângulo ABC, porque ele é a intersecção das alturas desse triângulo. Mas esse triângulo, ele vai ser o incentro do triângulo órtico, do triângulo QPR. Então, ó, esse ponto aqui, eu vou até marcar aqui na figura, porque não faz parte da construção, mas que a gente tá pensando, né? O nosso ortocentro, ele estaria aqui, ó. Esse daqui, eu vou chamar de X. O ponto X, ele é o ortocentro, ou seja, a intersecção das alturas
do triângulo ABC, mas o ponto X, ele também é o incentro do triângulo PQR, né? Eu vou fazer um vídeo para vocês sobre essas definições, quer dizer, já tem, né, sobre essas definições, né? Então, esse daqui é um conteúdo anterior. Mas sobre por que isso acontece, como que esse triângulo órtico vai se comportar em diferentes tipos de triângulo. Esse daqui é um conteúdo mais avançado, né? Não é um conteúdo básico aí de desenho geométrico. No sentido de que, tipo, dá para você fazer um ano de curso de DG sem ter visto a definição de triângulo órtico, né? Mas é um triângulo bastante interessante, então tenta pensar, por exemplo, só sabendo disso daqui, como que você constrói um triângulo dado os pés das alturas? Um problema para você pensar. Pensa, por exemplo, como que se comportaria um triângulo órtico em um triângulo que fosse obtusângulo, né? Então, pensa que no triângulo obtusângulo, o ortocentro está na região externa. Como que ele se comportaria? E se for um triângulo retângulo? Então, percebe? Quando a gente vai pensando nas definições, né? Então, a definição ela é básica, mas a gente consegue investigar esse funcionamento em outros tipos de objetos e expandir nosso repertório, né? Que é uma coisa que é bastante interessante. Então, dá uma olhada, constrói o seu triângulo órtico aí. Ele também é conhecido como triângulo pedal em relação ao ortocentro. Triângulo pedal é um triângulo que você escolhe qualquer ponto no centro de um triângulo, constrói as perpendiculares em relação aos lados, traça, e aí esse vai ser um triângulo pedal, né? Eu vou fazer um vídeo para vocês em breve sobre isso. O que eu quero dizer é instigar, né? Então, olha como existem possibilidades interessantes. Além de construir, pensar sobre isso e fazer perguntas, né? Então, um bom matemático aí, né? Ele se pergunta a respeito das definições, como vai se comportar em diferentes objetos, como que a gente consegue enxergar. Curtiram, gente? Espero que tenham gostado. Esse triângulo é super fofinho. Qualquer dúvida, comenta, sugestão de vídeo, curte o vídeo, se inscreve no canal para dar aquela moral e não se esqueça sempre, bora construir?